Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos com um tema maravilhoso, a graça diária. Nós estamos agora pensando a respeito das bênçãos do Evangelho que foram proferidas por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5. Ontem nós vimos 5 dessas bênçãos e hoje nós vamos ver o restante das bênçãos contidas neste capítulo precioso da carta aos Romanos. Vamos fazer a leitura então dos versículos 6 a 11 da carta de Paulo aos Romanos, que diz assim: Porque se por nossa fraqueza Cristo morreu neste tempo pelos ímpios, sendo que dificilmente alguém morreria pelos ímpios, embora pelos bons, talvez alguém se atrevesse a morrer. Agora Deus mostra o seu amor para conosco, porque se quando éramos pecadores Cristo morreu por nós, quanto mais, pois sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele livres da ira. Porque se enquanto éramos seus adversários, Deus se reconciliou conosco mediante a morte do seu Filho, quanto mais então, por sua reconciliação conosco, seremos salvos mediante a sua vida? Mas não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora temos recebido a reconciliação. Então, chegamos aqui nesse versículo. Paulo argumenta sempre do menor para o maior. De acordo com a sua lógica, se Deus saísse ao nosso encontro quando ainda éramos seus inimigos ímpios, sem dúvida, nos preservará, como não nos preservará agora que pertencemos a Ele? Encontramos assim, então, o quinto benefício da nossa justificação. Nós temos este benefício, temos segurança eterna em Cristo. Ao desenvolver esse tema, o apóstolo apresenta 5 comparações com essa expressão, muito mais. Ele fala no versículo 9, muito mais salvação da ira. No versículo 10, muito mais salvação pela vida ressurreta de Cristo. Ele fala no 15, muito mais dom da graça. Muito mais do reinado em vida do cristão, muito mais graça superabundante, no versículo 20. Nos versículos 6 a 8, Paulo então enfatiza o que éramos, fracos, ímpios, pecadores. Quando Cristo morreu por nós, nos versículos 9 e 10, então o apóstolo enfatiza que
somos hoje justificados pelo sangue de Cristo. E mais que isso, nós somos então reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo. A certeza resultante do que o Salvador fará por nós nos salvará da ira, nos salvará pela sua própria vida. Em primeiro lugar, somos lembrados do que éramos fracos, impotentes, incapazes de salvar a nós mesmos. No tempo pré-determinado, porém, o Senhor Jesus Cristo visitou o nosso planeta e morreu por todos os seres humanos. Não morreu pelas pessoas boas, como alguns poderiam supor, mas pelos ímpios. Não havia em nós nenhuma virtude ou excelência que nos tornasse dignos diante de Deus. Éramos absolutamente desprezíveis, mas ainda assim Cristo morreu por nós. Esse ato de amor divino foi único, inigualável em toda a experiência humana. Em geral, a vida de uma pessoa lhe é preciosa, e ela não pensaria em desperdiçá-la em favor de alguém indigno. Não morreria, por exemplo, por um assassino, por um adúltero, por um bandido. Na verdade, hesitaria até morrer por um justo. Alguém honesto e confiável, mas não particularmente amável. É possível que, num caso extremo, morreria por um homem bom, ou seja, alguém gentil, bondoso, afetuoso e amável. O versículo 8 nos diz que o amor é inteiramente sobrenatural de Deus para conosco. É demonstrado no fato dele ter enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Se desejamos saber o que levou ele a agir desse modo, devemos olhar para a vontade soberana de Deus, pois não havia nada em nós que pudéssemos despertar este amor. Agora, nós estamos vivendo dentro de um novo contexto. Não somos mais considerados pecadores culpados, nós fomos justificados por Deus mediante o pagamento de um preço altíssimo, o sangue que o Salvador derramou por nós no Calvário. Uma vez que fomos justificados por tamanho preço, quando ainda éramos pecadores, muito mais agora seremos salvos da ira por Cristo. Se Ele pagou o mais alto preço para nos proporcionar o favor de Deus, acaso permitirá que pereçamos no final? Sermos salvos da ira pode significar ser salvo das consequências da ira ou ser livrados de todo e qualquer contato com a ira. Ao nosso ver, a preposição grega apo corresponde ao segundo caso, salvos de todo e qualquer contato com a ira de Deus, tanto aqui quanto na eternidade. Voltemos então a refletir sobre a comparação entre como éramos e como somos. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Éramos hostis em relação ao Senhor e não nos importávamos de ser assim. Não tínhamos em nós nenhum desejo natural de nos reconciliarmos com Ele. Pense nisso. Nós éramos inimigos de Deus. Deus, por sua vez, nos via de forma diferente e interveio com uma demonstração da mais pura graça, com a morte vicária de Cristo. Ele removeu a causa da nossa hostilidade para com Ele, os nossos pecados. Pela fé em Cristo, então fomos reconciliados com Deus. Aí vemos mais uma das bênçãos da justificação do Evangelho da Graça. Uma vez que Deus pagou um preço tão alto para se reconciliar conosco, acaso Ele permitirá que nos percamos? Se nós fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, um símbolo da mais absoluta fraqueza,
Acaso não seremos preservados até o fim pela vida presente de Cristo, a destra de Deus, uma vida de poder infinito? Se sua morte teve poder suficiente para nos salvar, quanto mais a sua vida terá poder ainda mais para nos guardar. Por que temer? Por que tens medo? Cheguemos agora ao sexto benefício da nossa justificação. Também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não nos regozijamos apenas com as dádivas, mas com o próprio doador. Antes de sermos salvos, encontramos alegria em outras coisas. Agora, nos alegramos sempre que nos lembramos dele e ficamos tristes apenas quando nos esquecemos dele. O que causa esta mudança maravilhosa que nos leva a nos gloriar em Deus é a obra do Senhor Jesus Cristo. Com todas as outras bênçãos, recebemos esta alegria por meio dele. Então desfrutamos do sétimo benefício. Justificados, recebemos agora a reconciliação. E essa reconciliação se refere à harmonia estabelecida entre Deus e o homem por meio desta obra sacrificial do Salvador. A entrada do pecado no mundo trouxe desavença, trouxe alienação, inimizade entre Deus e o homem. Ao eliminar o pecado que havia causado essa alienação, o Senhor Jesus então restaura todos os que creem nele a um estado de harmonia com Deus. Devemos então observar, porém, que Deus não precisava ser reconciliado. Era o homem que necessitava de reconciliação, uma vez que se encontrava em estado de inimizade com Deus. Que você possa refletir nessas 7 bênçãos do Evangelho da Graça e que você possa passar o seu dia lembrando, exultando de alegria e colocando uma profunda gratidão no seu coração por essas bênçãos infinitas que nos acompanharão até a eternidade. Que Deus abençoe você e amanhã continuaremos falando sobre o Evangelho da Graça que nós temos aqui explicado de uma forma tão maravilhosa pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Que Deus abençoe você e até amanhã.